Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Fala Professor. A gente já tinha feito toda uma série, a nossa primeira temporada já tinha ficado perfeita, mas não, vocês pediram mais e nós trouxemos novos colegas para partilharem a sua história com o Fala Professor, Fala Professora. Hoje temos uma professora, a professora Carolina Cosme, que vai contar um pouquinho da sua história aqui hoje. Olá, Carolina, seja bem-vinda. Olá, Estela, tudo bem? Tudo bem, Carol? Olha, nós temos aqui um acordo, Carol. Eu te faço duas perguntas e se você passar no teste, você ganha um vale abraço quentinho. Topas? Oba! É sobre isso. Bom, a primeira pergunta é uma pergunta bem simples. Carolina, como é que você se fez professora, né? Como é que foi a sua formação? Que cursos que você passou? Conta um pouquinho da sua história aqui pra gente. Bom, a minha história com a educação ela começou bem cedinho, porque eu fiz no ensino médio o curso normal. Eu fiz magistério, eu fui uma normalista nos anos 90, faz um bocado de tempo. Então eu já entrei em contato com o meio da educação no final da minha adolescência já. Eu fiz o curso de magistério, fui para o curso de letras na saída dele, fiz letras português e inglês, muito apaixonada por línguas, pela sala de aula, e depois fui me especializando um pouco mais. Fiz duas especializações na área da educação, com relação a metodologias, tecnologias e tal, e também fiz um mestrado em linguística aplicada, pensando também na área da educação. Então, a sua trajetória sempre foi na área de educação. Sempre. Sabe o que que é sinistro, na verdade? Eu Ah, nunca tive vontade, eu até outro dia comentei com uma outra professora. Eu não fui aquela menina que cresceu e que quisesse ser bailarina, médica, eu nunca quis ser nada. Eu dava aula para o meu irmão caçula, meu irmão tinha um ano a menos do que eu, e eu botava ele sentadinho e já dava aula para ele. E eu dava aula de inglês mesmo muito antes de saber qualquer coisa de inglês para toda a gurizada da vizinhança, sabe? Então eu entendi. sempre quis ser professora. Então, assim, né, gente, irmão, o papel do irmão é assistir às aulas da professora, da irmã que quer ser professora. Bom, Sempre. não é? Você passou no primeiro teste. Agora vamos para o segundo teste. O segundo teste é o seguinte, Carol. Nós estamos aqui partilhando histórias. Esse canal surgiu a partir do nosso grande reitor, o Gabriel Grangeiro, que volta e meia está entrevistando pessoas, contando as suas trajetórias e de que forma que o Grão modificou a vida delas. Aqui, claramente, você não vai contar uma história que tenha participação do Grão. Mas em que momento da sua vida, quando você olha para esse momento em que você esteve ali com um estudante ou com uma turma, uma situação em que você foi desafiada a pensar ou questionar o seu papel enquanto professor e de repente você olhou e falou assim: Nossa, eu acho que eu nasci exatamente para ser essa professora. Sabe assim, aquele momento que, olha, é o meu momento one. Eu tenho certeza que isso aqui é minha marca como professora. Divide com a gente, para a gente poder também dividir com todos esses estudantes que estão nos ouvindo. Divido sim. E sabe que são muitos momentos. Agora, te escutando, fiquei pensando que são muitos e alguns até relativamente recentes. Eu acho que tenho vários momentos one, assim, sabe? Porque, como eu estou professora há muito tempo, a gente vai cansando pelo caminho e de vez em quando Uhum, acontece alguma coisa que renova a energia da gente. E aí isso. eu vou te contar uma coisa bem recente em vez de contar uma mais antiga. Tá Eu sou ótimo. professora de língua inglesa em cursos de graduação, especificamente em áreas que não são a área de letras, né? Então, eu trabalho com alunos que estão estudando inglês, mas que não entraram na graduação para especificamente estudar inglês. Então, é desafiador juntar eles comigo. E há alguns dias eu fiquei muito orgulhosa vendo os meus alunos trabalharem. São alunos que já são meus alunos há mais de um semestre, e sabe quando você olha assim, eles trabalhando, discutindo o texto, envolvidos, usando o dicionário de papel, eu consegui convencer os meus alunos a pesquisarem, a irem mais adiante, e eu olhar para eles e pensar assim: nossa, eu nasci para isso, e olhar para os olhinhos deles assim e eles dizerem, ou como uma aluna me disse, entendi, e pensar, é aqui que eu quero estar?
Eu tenho uma amiga que diz que quando eu falo da sala de aula, meu olho brilha diferente. E eu acho que esse ciclo de renovação ele acontece de tempos em tempos. E tem muitos momentos number one assim da vida, mas acho que esses últimos de vê-los trabalhando e se envolvendo na proposta foi bem legal, bem legal. E aí você falou que nesse desafio aí é uma turma que está com você há pelo menos mais de um semestre. Então, assim, você conseguiu comparar um primeiro contato com eles com um segundo contato. E o que que Exatamente. é? E o que que você está esperando, já que você falou que ainda está com eles? O que que você está esperando para daqui a mais uma, 2 ou 3 semanas de aula? Chegar falando inglês e só inglês na sala de aula e eles não se assustarem, me acompanharem sem tanto susto. Bom, você quer deixar mais algum elemento aqui para a gente dialogar com os colegas? Quer deixar mais algum momento, An? A gente ainda tem um tempinho. Você pode escolher Eu mais um da tenho. sua Ah, eu posso, cachola então aí. vou. Então Vou vai, sim. divide. Há alguns anos atrás, uma aluna me disse, eu recebi um dos feedbacks mais impactantes da minha carreira. Uma aluna de graduação me disse que eu criava vínculo, que eu dava abertura para os meus alunos, acolhendo eles, de maneira que eu criava vínculo com eles. E às vezes, durante a trajetória de estudo, principalmente como já faz algum tempo que eu sou professora, em alguns momentos o vínculo ele não é bem visto, né? Então, às Aham, vezes, a gente é orientada como educadora a tomar cuidado com os vínculos, sabe bem como é que é. Mas sim. quando aquela aluna me falou isso, eu fiquei pensando, nossa, é mesmo verdade. Porque eu conseguia fazer essa liga da relação humana que ia para além do conhecimento técnico, que era justamente do texto acadêmico-científico que eu trabalhava com aquela turma. E achei aquilo relevante, me fez pensar muito. E um ano ou dois depois daquela situação, eu tive um aluno que precisou de amparo. E eu enxerguei ele, sabe quando você vê assim, nossa, ele não está bem. E Uhum. perguntei para ele, acolhi e pude ajudá-lo a buscar mais ajuda. Isso me fez pensar muito no quanto nós temos impacto para além daquilo que nós vamos ali dividir com eles. E acho que impacta sempre, sempre move a carreira da gente, sabe? A sala de aula nunca é a mesma coisa, sempre é uma grande estreia. E acho que mexe com a gente como ser humano. Olha, Carol, você fez 2 partilhas emocionantes e tenho certeza que quem está em casa também gostou. Você falou de uma que está mais relacionada com o seu fazer de formação, né, que é que eles consigam colocar em prática tudo que eles aprenderam com você, mas para além disso são as relações afetivas, né? Uma questão que a gente teve uma ruptura durante o processo pandêmico, a gente ficou afastado das pessoas e ter alguém que reconheça que você consegue possibilitar a construção de vínculos, eu acho que isso é um achado. E eu fico muito feliz em ter você na minha equipe como professora. Então, olha, você ganhou o seu Vale Abraço quentinho, segue tá aqui, ó, para Ah, você. Pessoalmente, eu te dou ele e agradeço vocês ter partilhado essa história com a gente, tá? Muito obrigado, Carol. Um de beijo para, nada, um prazer enorme. um beijo para todos e todas. Tchau, tchau.